Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 351 A autoridade que o Santorium comandava era muito poderosa. Um especialista de nível divino era uma pessoa cujo único pensamento poderia mudar a situação de um país e sua história. Quem ousaria duvidar das palavras que ele disse? Quem teria o direito de questioná-los? Particularmente, depois de ouvir que a Igreja da Verdade Universal iria promover a técnica da espada do Renascimento em larga escala. Quão surpresos eles devem estar? Se um especialista de nível divino era alguém que comandava autoridade em uma base pessoal, então a Igreja da Verdade Universal, sendo a influência mais forte do mundo, era um grupo cujas ações vários países e organizações competiam para simular. Quando todos no salão ouviram as palavras do santo orador, uma comoção irrompeu. A Igreja vai promover a técnica da espada do Renascimento também? Já que até a Igreja vai promovê-lo, então não deve haver problemas, certo? Não há como o Rei Guardião mentir. E pensar que a técnica da espada do Renascimento é útil mesmo para especialistas de nível divino. É claro. Todos os 16 Reis Guardiões da Igreja têm talentos excepcionais e altos níveis de cultivo. Se eles sentem que não há problema, então não deve haver problemas. Os Reis Guardiões são os que estão mais próximos do Deus da Verdade Universal depois do Papa. Não há como eles cometerem um erro. As pessoas da Igreja não são tolas. Se realmente há um problema com a técnica da espada do Renascimento, então como eles poderiam disseminá-la? A técnica da espada do Renascimento pode estimular de 4.000 a 5.000 pontos potenciais diariamente. Isso é realmente incrível. Eu me pergunto quando seremos capazes de aprender? Algumas pessoas começaram a elogiar a autoridade e o poder da Igreja da Verdade Universal. Alguns outros acreditavam nos julgamentos dos Reis Guardiões, enquanto também havia pessoas que eram apenas crentes da Igreja da Verdade Universal. Houve também pessoas que começaram a cobiçar os efeitos da técnica da espada do Renascimento. Vendo a mudança instantânea na multidão, Sasa ficou tão bravo que cerrou os punhos com força. Esses lixos só sabem seguir a multidão, entregando sua confiança só porque a Igreja da Verdade Universal assim o disse. O que é toda essa conversa sobre a autoridade da Igreja? HMPH. Se o norte abrir caminho até aqui, todas essas pessoas simplesmente trairão o país. O semblante de Sally ficou cada vez mais frio, mas ela estava indefesa nessa situação. O testemunho de um especialista de nível divino não era algo que ela pudesse refutar. Mesmo que Sua Majestade ou o ancestral astral do Myriad Star Palace viessem, provavelmente não haveria um vencedor de nenhum dos lados. Afinal, a pessoa era um rei guardião da Igreja da Verdade Universal. Deixando de lado o poder do país do norte, quantos crentes da Igreja da Verdade Universal havia apenas no país? No final, entre os 6 mestres de artes da espada e Sally foi a única que insistiu em votar que havia um problema com a técnica da espada do Renascimento. Portanto, a arbitragem chegou ao fim, e Sally não foi capaz de anunciar oficialmente que havia um problema com a técnica da espada do Renascimento. Ela só poderia relatar o resultado à associação e esperar por mais instruções. Sally observou com um olhar frio enquanto todos saíam. Ela sabia que mesmo que a associação não deixasse esse assunto passar, seria inútil. No momento em que a Igreja da Verdade Universal começou a promover a técnica da espada do Renascimento no norte, o Império só pôde trabalhar para alcançá-la. Caso contrário, a diferença de poderes entre os dois países aumentaria ainda mais. Além disso, mesmo que o Império ainda insistisse em proibir a técnica, olhando para a atmosfera no salão, Sally sabia que não era mais possível. No final, exceto Sally, todos os outros 6 mestres de artes da espada que participaram da arbitragem deram voto para aprovar a técnica. Eles não tinham outra escolha. Antes da Santa Oração, eles eram alguns níveis mais fracos, tanto em termos de antiguidade quanto em cultivo. Então, como eles poderiam se opor ao julgamento do Santorium? Então, Sally anunciou impotente os resultados da arbitragem e viu a multidão sair. Ela olhou para as pessoas da academia regional caminhando juntas alegremente, e então continuou assistindo enquanto inúmeras pessoas falavam em grande expectativa sobre o cultivo da técnica da espada do Renascimento. Simultaneamente, depois de ter visto a atitude e a posição da Santa Oração e da Igreja da Verdade Universal, Sally subconscientemente começou a ter dúvidas profundas em seu coração. Pode ser que realmente não há problemas com a técnica da espada do Renascimento. Lily e Ferdinand foram até Fang Xingjian,
E Lili agarrou o braço de Fang Xingjian animadamente. Fang Xingjian sentiu algo macio pressionando seu braço, mas Lilia claramente não percebeu isso. Ela disse animadamente: professor, não há mais problemas com a técnica da espada do renascimento. Eu sabia que estava tudo bem. Oh, certo. Lord Guardian King convidou você para participar do plano de graduação de técnicas marciais. O que é isso? É muito poderoso. Claro que é. Enquanto Lilia falava, James, Opes e os outros já haviam caminhando em direção à porta onde Fang Xingjian estava. Opes acenou para Fang Xingjian e disse: Xingjian, graças a Deus o Rei Guardião ajudou. Se você tiver oportunidade, você deve mostrar a ele seus agradecimentos. Suspiro. Cometemos um erro desta vez. Nós não esperávamos que eles fossem tão loucos a ponto de chegar a esse ponto apenas para suprimir a técnica da espada do renascimento. Ele então olhou para Lili e disse com um sorriso: eu a ouvi chamando você de professora. Ela é uma discípula que aceitei em Kist. Jamis assentiu e disse a Lilia: jovem, o plano de classificação de técnicas marciais da igreja não é um plano comum. É aquele que vai mudar o mundo inteiro. Dentro do Império, apenas alguns especialistas de nível divino foram convidados a participar deste plano. James então sorriu e olhou para Fang Xingjian, seu olhar cheio de admiração e antecipação. Xingjian, você deve ser o primeiro especialista de nível não divino no Império que foi convidado. Você realmente trouxe grande glória para a nossa região do Greater. Nesse momento, todos de repente ficaram em silêncio. Foi porque Holt, um discípulo sob as asas de um especialista em nível divino, se aproximou. Foi ele quem apresentou uma carta do mestre Lawrence do Miriam Star Palace. Agora mesmo, Holt ainda estava se comportando com o mesmo comportamento de quando o conheceram. No entanto, havia um indício adicional de cansaço do mundo em seus olhos. Sentindo a hostilidade de todos, Holt soltou uma risada amarga e disse: sinto muito, mas as opiniões do meu professor não são uma representação das minhas. Ele olhou para Fang Xingjian e disse: Xingjian, você ainda é o rival que eu mais gostaria de superar e derrotar. Estou feliz que você esteja bem. Com isso, ele saiu, deixando todos mergulhados em pensamentos. Só então, um professor de repente gritou: Sasa, você está pensando em sair assim? Swartzaint Sasa saiu da entrada muito rapidamente, claramente não querendo cumprimentar os outros da academia regional. No entanto, agora que alguém o chamou, ele não teve escolha a não ser parar em seu caminho. Olhando para todos, ele disse calmamente: eu apenas relatei os fatos. Você tem algum problema com isso? James apertou os olhos, como se tentasse esconder sua intenção assassina. Declarar os fatos. E pensar que você se atreveria a dizer algo assim. Sasa, a partir deste dia, você pode parar todo o seu trabalho na academia regional da região Greater até que tenhamos feito os rearranjos necessários. Sasa deu de ombros e disse: eu não me importo. Já completei a análise da escama do dragão, e chegou a tempo de fazer uma pausa e estudá-la em detalhes. Como ele já havia se desentendido com eles e era impossível para ele se desculpar e se reconciliar, ele decidiu manter uma atitude dura. O que? Ele já decifrou com sucesso o artefato antigo? Então, esse artefato antigo é chamado de escama de dragão. Aquele cara correu para completar a análise enquanto Xingjian foi retido pela arbitragem. Cara desprezível. Sasa sorriu e disse: desculpe, vou ter que me desculpar. Vou precisar voltar e analisar a intenção da espada a partir dele. Um professor ficou tão furioso e queria agir, mas foi impedido por James. Falaremos quando voltarmos. James já havia decidido que daria um bom castigo a Sasa assim que voltassem para a academia regional. Eles estavam atualmente em público e a equipe de arbitragem da Knight Association estava logo atrás deles. Além disso, eles estavam atualmente em uma agência do governo. Como eles poderiam agir aqui? Além disso, após os gritos de antes, muitas pessoas se viraram para olhar em sua direção. Isso tornou ainda mais difícil para eles tomar qualquer ação. Eles só podiam ver Sasa partir com uma expressão relaxada. No entanto, depois que Sasa deu apenas alguns passos, uma voz fluiu lentamente em seus ouvidos, fazendo-o endurecer e parar em seu caminho. Casar com a donzela tende à inocência, a inocência tende à irmandade e a irmandade tende à grande possessão. Jia vira-se para Bing,
Bin vira-se para Zheng, Zhen vira-se para Gui. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 352 disputa. Suas vozes tinham sido altas para começar, e isso também foi quando a multidão estava deixando a cena da arbitragem. Então, muitas pessoas simplesmente encontraram a cena da disputa enquanto estavam saindo. Havia pelo menos 100 pessoas que agora olhavam em sua direção. Eles pensaram que o assunto havia terminado depois que Sasa começou a sair. No entanto, Sasa inesperadamente parou em seu caminho, virou-se e olhou para Fang Xingjian. Fang Xingjian falou: "Você quer que eu continue?" Você. Sasa estava em um estado de confusão agora. Ele não entendia como Fang Xingjian conseguiu saber sobre a informação na intenção da espada. Fang Xingjian continuou: "Você tem certeza que o conteúdo que você decifrou é definitivamente autêntico?" Enquanto ele falava, uma aura inspiradora saiu de seu corpo. "Posso recitar todas as informações que você obteve porque, para começar, elas foram colocadas lá por mim." A mente de Sasa explodiu, e ele olhou para Fang Xingjian com olhos injetados de sangue, claramente extremamente enfurecido. Você. Você. Sasa estava com tanta raiva que não conseguia falar. Quanta importância ele atribuiu à escama do dragão e ao conteúdo dentro dela. Durante este período de tempo, ele trabalhou duro para estudá-lo, apesar de negligenciar seu sono e dieta. Sasa colocou tanta esperança na escala deste dragão. Ele havia feito tudo para iniciar esta arbitragem sobre a técnica da espada do renascimento. No entanto, depois de gastar tanto esforço e energia, tudo o que ele conseguiu em suas mãos foi um pedaço de informação que Fang Xingjian casualmente colocou na balança. Como ele poderia aceitar isso? Além disso, isso foi logo depois que ele teve uma disputa com eles mais cedo, enquanto se sentia extremamente satisfeito. A diferença entre o que aconteceu antes e depois era muito grande. Fang Xingjian. Você realmente merece morrer. Dominado pela raiva, Sasa estendeu uma de suas mãos, avançando em direção a Fang Xingjian. Distribua a real intenção da espada da evolução do céu. No entanto, no momento em que ele entrou em ação, ele foi parado em ambos os lados pelo chefe do departamento James Yupis, que era o chefe da equipe de artes da espada. James gritou furiosamente: "Sasa, como você se atreve? Você está pensando em atacar um cavaleiro outorgado a quê?" "Eu." Sasa ficou atordoado por um momento e sentiu que a situação não estava a seu favor. Sendo um cavaleiro conferido de nível 29, sua fúria foi mantida apenas por um momento, então ele imediatamente quis recuar. No entanto, o governador David já estava lá esperando por ele. Com um leve toque de seu dedo, um ar frio jorrou, deixando Sasa com medo de se mover um único centímetro. O governador David, o chefe do departamento James Yupis, que era o chefe da equipe de artes da espada, foram todos de primeira transição e cavaleiros conferidos de nível 29. Cercado pelos três, o semblante de Sasa ficou extremamente pálido. "O que você quer?" De acordo com os regulamentos da Great Eastern Regional Academy, os professores estão proibidos de agredir os alunos. Pouco antes, você atacou Fang Xingjian, que é um cavaleiro conferido. Então, é claro, precisaremos prendê-lo, colocá-lo sob confinamento e decidir sua punição de acordo. Você vai me colocar em confinamento? Mesmo se eu agredisse, isso é algo para o Knight Association lidar. Sasa gritou com raiva. James soltou uma risada fria. A academia tem um certo nível de autonomia. Como poderíamos relatar o pequeno problema em que você acabou de se meter? Será resolvido com apenas alguns dias de confinamento. Sally gritou lá de trás. O que vocês estão fazendo? Pare. Lutas pessoais são proibidas entre cavaleiros outorgados. No entanto, ninguém prestou atenção às suas palavras. David, que era tanto o governador quanto o diretor da academia, sorriu e disse: "Árbitro Sally, vamos implementar a punição para o professor Sasa de acordo com os regulamentos da academia. Isso não é da alçada da associação." Sasa olhou para os olhares rondantes dos três cavaleiros outorgados, e seu coração afundou. No momento seguinte, seu corpo de repente cintilou. Usando seus dedos como uma espada, Sasa então perfurou em direção a Fang Xingjian. Havia um cavaleiro outorgado que não fosse extremamente poderoso e egoísta, e não mostrasse respeito pelas leis e regulamentos.
A única razão pela qual eles se permitiram ser administrados pela Knight Association foi apenas porque a associação era muito forte e poderia suprimi-los. No entanto, Sasa sabia que, uma vez reprimido por essas três pessoas e confinado na academia regional, ninguém sabia o que estaria reservado para ele. Sasa não era um idiota que esperaria passivamente a destruição. Portanto, ele mirou este ataque em Fang Xingjian, o elo mais fraco. Ele apontou com os dedos e enviou a espada Qi jorrando. Naquele instante, foi como se o próprio espaço estivesse sendo perfurado por essa espada. Uma aura, que era obscura, sem forma, mas cheia de nitidez, emergiu do corpo de Sasa e empurrou em direção a Fang Xingjian. Era a técnica de trabalho de Sasa, o santo da espada. Esta foi a técnica de trabalho mais forte do Sword Saint que veio do deserto, Penetrating Armor Pulse Sword Keys. Seus poderes poderiam ser usados diretamente na estrutura atômica, quebrando e desintegrando a estrutura física de qualquer objeto físico. A única falha dessa espada morfo-penetrante era possivelmente que sua velocidade era um pouco mais lenta. No entanto, por tantos anos, a espada Santa Sasa havia sintetizado continuamente várias técnicas do Qi da espada morfo-penetrante. Ele não apenas conseguiu aumentar a velocidade da espada Qi, a técnica de trabalho também permitiu que a espada Qi tivesse o poder de relâmpagos e fogo, e pudesse flutuar entre altas e baixas temperaturas. Todos os objetos atingidos pela espada Qi seriam primeiro desintegrados brutalmente. Além disso, mesmo que sua estrutura fosse tão firme que não pudesse ser quebrada, eles também receberiam os ataques de 12 tipos de energia, incluindo altas temperaturas, baixas temperaturas, impactos penetrantes, impactos trêmulos e raios. Mesmo que o cavaleiro outorgado comum pudesse confiar na resistência de seus corpos físicos ou armaduras preciosas, bem como usar técnicas de matança transformadoras para aumentar a robustez dos materiais a fim de afastar os impactos brutais da desintegração. 12 impactos nas costas. Para Sasa, Fang Xingjian morreria se recebesse esse golpe dele. Os outros definitivamente tentariam ajudar Fang Xingjian, permitindo que Sasa encontrasse uma chance de sair dessa correção. Todos pensavam o mesmo. Ou melhor, o governador David, o chefe do departamento James, e Ups, que era o chefe da equipe de artes da espada, todos pensavam a mesma coisa. Foi porque a velocidade de Sasa era muito rápida, e o ataque foi rápido como um relâmpago. Apenas os três conseguiram reagir a isso. No entanto, assim que eles estavam prestes a agir, uma aura inspiradora foi desencadeada infinitamente do corpo de Fang Xingjian, subindo para o céu. O que é isto? Assim como Sasa estava pensando isso, a voz de Fang Xingjian já havia se transformado em correntes de informação, fluindo em seu cérebro. Você não queria a intenção da espada da evolução do céu? Então eu vou deixar você experimentar cuidadosamente suas proezas. Nos últimos dias, incluindo os pontos potenciais restantes que ele havia deixado anteriormente, Fang Xingjian mais uma vez acumulou 100.000 pontos potenciais. Neste exato momento, ele esgotou todos eles de uma só vez, mais uma vez ativando sua intenção da espada da evolução do céu. Confrontado com o jorrante Qi da espada morfo-penetrante, 600 fluxos de ondulações da espada éter se derramaram. Era o equivalente a ver 1.500 Fang Xingjians atacando de uma só vez com a intenção da espada da evolução do céu ativada. Em quase um instante, todos os Qis da espada morfa penetrante foram eliminados completamente. Em seguida, Fang Xingjian acenou com a mão, e mais de 10 espadas de sangue dispararam, afundando no chão e estabelecendo a formação de espadas fenômenos. Dentro de um raio de 10 metros, inúmeros relâmpagos, vapores de água, partículas de sujeira e poeira subiram, agindo como um bloqueio para Fang Xingjian. O bloco afastou temporariamente as poucas espadas amorfas penetrantes que Sasa havia disparado mais uma vez. Então Sasa soltou um rugido furioso. Ele foi atingido pelo toque do dedo de James, o chute de Opes e o soco de David. Sangue jorrou violentamente do corpo de Sasa. Seus órgãos se transformaram em um caroço e seus ossos pareciam ter se transformado em pó. No entanto, ele ainda conseguiu correr até Fang Xingjian e acenar com as mãos, trazendo incontáveis Qis de espada mórfia penetrante. Eles rasgaram as barreiras feitas de raios, terra e vapor de água. Olhando para a expressão de pânico de Fang Xingjian, Sasa riu loucamente em seu coração. Todos os Qis restantes da espada jorraram,
prestes a transformar Fang Xingjian em pó. No entanto, no momento seguinte, quando a luz piscou, o clone criado pela formação de espadas fenômenos se despedaçou. Sasa ficou surpreso, apenas para descobrir que um ar frio já havia congelado suas pernas. Então James e Opes vieram da esquerda e da direita, cada um deles pressionando uma mão em seus ombros. Sob a pressão de seu poder esmagador, Sasa não foi capaz de mover seu corpo. No entanto, com os olhos bem abertos, ele continuou olhando para Fang Xingjian que estava a várias dezenas de metros de distância. Ele perguntou, por quê? Através da minha percepção do céu, aquele clone era exatamente o mesmo que você. Como pode ser falso? É fácil para o clone da formação de espadas fenômenos enganar os outros, mas como isso poderia me enganar? Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 353 Cercar e ataque é o terceiro nível para a síntese das técnicas de espada do Palácio das Técnicas de Matança. A formação da espada fenômena era uma combinação da técnica da espada Thunderbolt, a espada deslocadora da montanha e a formação da espada aquática. Fang Xingjian podia controlar livremente os raios, mover montanhas e controlar rios. Usá-los de forma intercambiável permitiria controlar o nevoeiro, produzir chuva, criar gelo, bem como formar grandes tempestades. Eles também podem ser usados para criar montanhas e rios, controlar os poderes da terra, criar grandes distúrbios no solo e formar várias formas. Chuva e neve. A maioria das ocorrências naturais do mundo poderiam ser criadas. Claro, os ataques podem vir de todas as formas, dependendo de como o usuário escolher utilizar a técnica. Independentemente dos clones serem formados por vapor, terra ou vapor aquecido por raios, ou talvez até argila, ou outras coisas, teoricamente, era impossível para Sword Saint Sasa ser incapaz de detectá-lo. Diante da dúvida de Sword Saint Sasa, Fang Xingjian disse calmamente, 30 litros de água, 20 kg de carbono, 4 litros de amônia, 1,5 kg de óxido de cálcio, 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal. Vendo o olhar confuso de Sword Saint Sasa, Fang Xingjian disse friamente, essas coisas são os componentes de um corpo humano adulto. É também a razão pela qual você não foi capaz de distingui-lo quando o viu pela primeira vez. É porque a estrutura e a composição de seu corpo não são muito diferentes das minhas. Fang Xingjian olhou para Sasa e disse, no entanto, se você realmente me levar a sério e focar mais atenção em mim, com sua taxa de sincronização de éter, você ainda poderá detectar as diferenças. Sasa soltou um suspiro e abaixou a cabeça. Embora ele estivesse atacando Fang Xingjian na época, a maior parte de seu foco estava no governador Devit e nas outras duas pessoas. Ele apenas escaneou Fang Xingjian com sua percepção do céu ligeiramente e não lhe deu muita atenção. Se ele pudesse levar isso mais a sério e desviar mais sua atenção para analisar os resultados de sua percepção do céu, com ele sendo nível 29 com uma taxa de sincronização de éter de 100%, ele seria capaz de analisar células e bactérias. Como ele poderia ser enganado então? No entanto, agora era tarde demais para ele dizer qualquer coisa. Ao ser suprimido por 3 cavaleiros da outorga que eram todos mais fortes que ele, Sasa lançou um olhar frio a Fang Xingjian e disse, Fang Xingjian, você tem muita sorte. Mas este não será o fim. Um dia, vou recuperar a intenção da espada da evolução do céu de você. O olhar que Sasa lançou em Fang Xingjian estava cheio de ganância. Que tipo de poder poderia permitir que um cavaleiro conferido de nível 22 recebesse um golpe dele em um segundo? No entanto, James rapidamente chutou Sasa no chão e disse friamente, você pode dizer isso depois de se libertar de nossas mãos. Olhando para a multidão que estava se reunindo ao redor deles, James e os outros rapidamente trouxeram Sasa de volta para a academia. Em um escritório na academia regional, James assentiu e suspirou. Pensar que Armstrong também é um dos 36 clones do primeiro príncipe. O governador Devi também balançou a cabeça. É realmente inesperado pensar que Armstrong escolheria esse caminho. Ele então olhou para Fang Xingjian com grande interesse e perguntou, foi realmente graças à carta do Rei Guardião que você conseguiu repelir Armstrong? A carta ainda pode ser usada agora. Não pode. Fang Xingjian balançou a cabeça e disse, não há mais informações nele. Opes, chefe da equipe de artes da espada, tossiu e perguntou, como devemos lidar com Sasa?
A esta pergunta, todos ficaram em silêncio. No final, foi James quem falou: coloque-o em confinamento. Embora esse cara tenha mordido a mão que o alimentou, ele ainda é um cavaleiro conferido. Vai ser muito problemático matá-lo. Considerando que, se o colocarmos em confinamento, podemos apenas anunciar ao público que ele foi treinar em reclusão. De repente, Fang Xingjian levantou a mão e disse: tenho uma sugestão. James riu e se virou para olhar para Fang Xingjian como se estivesse olhando para um tesouro. Fang Xingjian era realmente um tesouro. Para Fang Xingjian ser convidado a participar do plano de graduação de técnicas marciais. Aos olhos de James, ele já era considerado a estrela da academia regional, um tesouro extremamente precioso. Xingjian, vá em frente. Para ser honesto, os resultados alcançados pela técnica da espada do renascimento ultrapassaram em muitos de nossa imaginação, e é algo que você alcançou por si mesmo. Com esses resultados, devemos dar o suporte que você precisa. Fang Xingjian disse: há uma chance de eu treinar com o Cavaleiro da Espada. Claro, não será agora, mas quando eu ficar um pouco mais forte, espero usá-lo para treinar minhas artes com a espada. James assentiu. Eu não demonstrei nenhuma intenção de matar quando eu treino com você. Vai ser diferente com Sasa. Ele te odeia profundamente. Se você treinar com ele, é verdade que você poderá melhorar suas artes com a espada. No entanto, deve ser quando estou por perto. Com isso, Fang Xingjian mais uma vez voltou aos dias em que ele apenas cultivava suas artes de espada e temperava seus atributos. No entanto, em comparação com a paz que ele estava desfrutando, o mundo exterior era extremamente barulhento. No centro do império, havia um extenso e impressionante palácio. Não se sabia com que materiais o enorme palácio foi construído, mas sob a luz do sol, era como se tivesse sido pulverizado com uma camada de tinta dourada. Patrulhando guardas imperiais vestindo armaduras douradas estavam guardando o palácio. Havia vários pavilhões, edifícios e grades esculpidas por toda parte. O palácio era o epítome do luxo e do prazer. Esses edifícios no terreno, no entanto, eram apenas as acomodações para as empregadas e soldados do palácio. No ar, havia mais de 100 palácios flutuando nas nuvens. Eles eram todos feitos de vários metais preciosos, e os telhados eram cobertos com pedras preciosas que brilhavam coloridas. A riqueza aqui era imensurável. De longe, a cena parecia estar vendo o mundo celestial, o reino celestial. Eram infraestruturas que nem mesmo a Terra moderna seria capaz de criar. Foi porque os poderes dos especialistas de nível divino foram usados para criar uma arquitetura tão milagrosa. No centro dos palácios no céu, havia um palácio que era o mais brilhante e majestoso, um que era extremamente grande em tamanho. No palácio, o segundo príncipe estava ajoelhado, dizendo: Vossa Majestade, foi isso que aconteceu. O segundo príncipe tinha uma aparência elegante enquanto vestia uma túnica dourada. No entanto, ele não conseguiu esconder a aura refrescante e marcante que exalava. Diante dele, havia uma silhueta alta que era cercada por camadas de luz dourada, tornando difícil para os outros ver sua aparência claramente. A pessoa não respondeu ao segundo príncipe, e este não se atreveu a pedir uma resposta. Ele simplesmente ficou na posição ajoelhada, esperando as ações da outra parte. O primeiro príncipe chegou. Nesse momento, muitos telefonemas vieram de fora do palácio. Então o primeiro príncipe estava vestindo uma túnica e armadura douradas, revelando extrema dignidade e domínio. Antes que ele chegasse perto, sua risada já havia chegado. Segundo irmão, não é de admirar que você não tenha tomado nenhuma ação, apesar de haver tal agitação na região do Grande Oeste. Então, na verdade você está reclamando com nosso pai sobre mim. O segundo príncipe lançou um olhar frio ao primeiro príncipe e disse: Irmão mais velho, a técnica da espada do renascimento não deveria ser proibida. Não deveria ser proibido. A técnica da espada do renascimento é a melhor técnica de espada nutritiva que conhecemos atualmente, ainda assim você deseja promovê-la. Será que você quer que todos no mundo, incluindo aqueles vermes aristocráticos, cultivem o mesmo conjunto de técnicas de espada que nós? Você tem medo de que eles não consigam alcançar a realeza com seus poderes. E então, você quer que eles sejam uma ameaça para a família real. Você sabe que uma vez que essa técnica de espada seja disseminada, quanta ambição nasceria dela. Dali em diante, o mundo se tornaria caótico.
O segundo príncipe balançou a cabeça e disse: as habilidades de todos serão aumentadas, e a lacuna ainda permanecerá. Somente quando as pessoas se tornarem mais fortes e alcançarem padrões de vida mais elevados, nosso país ganhará maior prosperidade, riqueza e poder. Devemos aumentar a força de cada cidadão e não tratá-los como tratamos bandidos e ladrões. Não devemos ser cautelosos com eles e suprimi-los. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 354 chega a uma conclusão: os plebeus são tolos. Se eles ganharem poder que não podem controlar, eles terão suas cabeças nas nuvens e se tornarão vaidosos. É apenas deixando-os manter o status quo atual que eles se comportam e não saem da linha. Nesse momento, um funcionário entrou e apresentou um documento. Vossa Majestade, este é o relatório para a arbitragem na região do Grande Oeste sobre a técnica da Espada do Renascimento. A figura na luz recebeu o documento. Não muito tempo depois, sua voz soou: tudo bem, eu acho que essa técnica da Espada do Renascimento é muito boa. Que seja aprovado. Ao ouvir as palavras do rei, os olhos do primeiro príncipe se arregalaram e ele imediatamente quis persuadir o rei do contrário. Sua Majestade. Tudo bem, Jorge. Aquele que reina deve ter uma mente aberta. Como você pode não ser capaz de aceitar uma mera técnica de espada? E daí se eles cultivassem a técnica da Espada do Renascimento? O antigo caminho do inferno não é suficiente para você? Os homens do nosso clã Krieg ainda podem reprimir e liderar o resto. Se você nem tem tanta ousadia, como pode se tornar um rei? O primeiro príncipe só pôde assentir levemente, sem refutar as palavras do rei. No entanto, a maldade em seus olhos continuou a surgir. Ele claramente não concordou com o que o rei havia dito. O segundo príncipe deu um suspiro de alívio. Com as ordens do rei, este assunto finalmente chegou a uma conclusão. Com isso, a maioria dos cavaleiros e aprendizes de cavaleiros teriam a chance de cultivar a técnica da Espada do Renascimento, e todos os cidadãos teriam a ganhar com isso. Alguns dias depois, no momento em que Ferdinand abriu a porta, grupos de pessoas o esperavam do lado de fora, sorrindo e cumprimentando-o. Senhor Fernando. Senhor, você acordou. Esta é a grama das 7 chamas que comprei especialmente. Lord Ferdinand, o que você acha de dar os direitos da técnica da espada ao nosso dojo da iluminação oriental? Ferdinand sorriu com grande satisfação quando viu como a multidão estava vindo atrás dele tentando entrar em seus bons livros, tudo para obter as autorizações um bom preço para a técnica da Espada do Renascimento. Controlando dinheiro e influência, com inúmeros cavaleiros prostrados diante dele. Não era esse o seu sonho? Embora ele ainda estivesse um pouco longe de seu objetivo, ele estava começando a se aproximar dele. Só então, Antony correu enquanto ofegava, seu rosto cheio de euforia. Ferdinand, eles estão esgotados. Estão todos esgotados novamente. Todas as 100.000 cópias dos segredos do treinamento de espadas. Entramos em contato com algumas gráficas, mas não há tempo suficiente. Fernando sorriu. Ele poderia prever que, como a técnica da Espada do Renascimento foi escolhida pela maioria das academias e facções do Império ou mesmo do Norte, os segredos do treinamento de espadas de Fang Xingjian se tornaria cada vez mais popular. No entanto, pensado nisso, Ferdinand balançou a cabeça com pena. É uma pena que cópias piratas só possam ser proibidas na região do Great Western. Como se ouvisse suas palavras, um representante do Eastern Illumination Dojo sorriu e disse: Senhor, nosso Eastern Illumination Dojo pode encomendar 500 cópias por ano. Vamos torná-lo uma leitura obrigatória para todos em nosso dojo. Os outros também reagiram muito rapidamente. Nossa Oliveira Academy pode encomendar 1.000 cópias. Nossa Ketawara Academy encomendará 1.500 cópias. Ferdinand sorriu e acenou com a mão. Tudo bem, tudo bem. Todos, por favor, mantenham a calma. Faremos os registros de seu interesse um por um. Essa sensação de ter poder, onde qualquer simples palavra sua poderia trazer incontáveis ouros. Essa sensação de poder ganhar mais de 10.000 ouro todos os dias. Ferdinand não se cansava disso. Em outro lugar, nas profundezas da Great Western Regional Academy, havia uma cela escura como breu, úmida e cheia de sentimentos de vingança. Espada Santa Sasa abriu os olhos lentamente. Ele lutou um pouco para descobrir que algo havia suprimido seu corpo, impedindo-o de se mover. A densidade das partículas de éter na célula era de apenas 0,0% das circunstâncias usuais.
O próprio Sasa também estava encharcado de uma substância parecida com cimento, e cada centímetro de sua pele parecia ser pressionado por pedras e metais pesando várias centenas de toneladas. Ele não tinha comida para comer, nem água para beber, e não conseguia nem respirar. Era extremamente difícil para ele apenas sustentar sua vida absorvendo as partículas de éter com 0,01% de densidade. Seria realmente uma loucura ser incapaz de se mover e colocado em um ambiente tão escuro. Sentimentos intermináveis de vingança continuaram a se acumular na mente de Sasa, mas não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Fang Xingjian. James. Yups, David. Apenas espere. Apenas todos vocês, esperem. Se você me deixar sair daqui, farei todos vocês pagarem. No entanto, muito rapidamente, ele não tinha mais energia adicional para pensar em tudo isso. A escuridão e a solidão absolutas faziam com que seu estado mental sofresse incessantemente. Se uma pessoa comum fosse colocada em tal situação, levaria apenas alguns dias para a pessoa enlouquecer. Sasa também começou a entrar em pânico. Enquanto isso, Out estava cultivando a Mountain Shifting Sword no segundo estágio do Killing Techniques Palace. Sob a influência de Fang Xingjian, Out ultrapassou seus limites uma e outra vez, finalmente limpando o primeiro estágio e chegando ao segundo estágio, que era para Mountain Shifting Sword. No momento, a pessoa que guardava o segundo estágio ainda era aquele gordo, Ronan, a quem Fang Xingjian havia derrotado no passado. Durante esse período, Ou já havia se aproximado muito de Ronan. O gordo Ronan conhecia a identidade de Ou e não assumiu grandes ares antes dele. Agora mesmo, levantando a cabeça, Ou viu que Ronan estava praticando uma técnica de espada que ele nunca tinha visto antes. Ele perguntou curioso, você não tem praticado para limpar a formação da espada aquática todo esse tempo? Por que você começou a cultivar alguma outra técnica de espada? Que técnica de espada é essa? Por que eu não vi você praticando isso antes? Ronan respondeu, esta é a técnica da espada do Renascimento. A academia já comprou os direitos da técnica da espada do Renascimento. Ouvi dizer que a academia recebeu uma taxa especial e custava apenas 5.000 ouro por ano. Vou precisar me apressar para cultivar essa técnica de espada também. No futuro, todos aprenderão a técnica da espada do Renascimento. Aqueles que não o fizerem acabarão ficando para trás. Quando Ronan disse isso, lançou um olhar para Out e disse, que tal, Out? Por que você não vem e aprende também? Pontos e atributos potenciais são os fundamentos dos cavaleiros, e os efeitos da técnica da espada do Renascimento são 10 vezes mais fortes do que outras técnicas de espada nutritiva. No futuro, definitivamente será tal que todos saberão. Out sorriu sem jeito. Deixe-me pensar sobre isso. No entanto, mais tarde naquela tarde, Out parecia ter perdido toda a motivação em seu cultivo da espada de mudança de montanha. Ele começou a refletir continuamente sobre se ele também deveria aprender a técnica da espada do Renascimento. No entanto, ao pensar em como essa técnica de espada foi criada por Fang Xingjian, um sentimento desconfortável cresceu em seu coração. No entanto, naquele dia, depois de sair do Palácio das Técnicas de Matar, Out inconscientemente encontrou o caminho para a biblioteca e caminhou até a seção de nutrição de técnicas de espada. No momento em que ele chegou, ele ficou surpreso. Senhorita Ada, por que você veio à biblioteca? A pessoa que ele chamava de Ada era cavaleiro conferencial de nível 24, Ada, que havia lutado com Fang Xingjian na formação da espada aquática. Ela também era uma admiradora do Quinto Príncipe. Como Ou passou o último meio mês ou mais no Palácio das Técnicas de Matar, eles também se conheceram. Quando Ada viu a aparição repentina de Out, ela ficou atordoada por um breve momento antes de dizer um pouco sem jeito, é só que encontrei alguns problemas e estou aqui para procurar alguns materiais. Ambos pareciam um pouco estranhos. Seus olhares se encontraram por um momento, então eles continuaram a procurar algo nas estantes. Os dois passaram por uma rodada pela área de técnicas de nutrição. Quando eles se encontraram mais uma vez, seus olhares se encontraram e Ada perguntou, você também não encontrou os materiais que deseja? Ou sorriu impotente, vou tentar procurar um pouco mais. Nesse momento, um funcionário que estava ao lado falou, acho que vocês dois estão procurando o manual secreto da técnica da espada do Renascimento. Todos eles foram emprestados esta manhã.
Há um total de 20.000 palavras no Manual Secreto da Técnica da Espada do Renascimento, então eles provavelmente levarão muito tempo com os livros. Se você quiser emprestá-lo, você deve voltar dentro de alguns dias. Havia apenas um total de 56 alunos em toda a academia e, geralmente, os livros na biblioteca eram definitivamente suficientes. No entanto, todos desejavam aprender a técnica da Espada do Renascimento, e os livros foram naturalmente todos emprestados em pouco tempo. Ao ouvir isso, Holt e Ada trocaram um olhar, e seus olhos se encheram de constrangimento e fúria. Droga, porque essa técnica de espada tem que ser criada por Fang Xingjian. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.